Vamos retornar então, como nós havíamos falado na primeira parte a respeito da cosmovisão secular, lembrando de alguns pontos, né? O homem evocando para si literalmente o controlo, né? Ele agora é um ser racional que observa o outro homem, desenvolve suas teorias de acordo com seus pensamentos, suas metodologias, sempre analisando aqui as questões subjetivas. Lembrando que se Deus está fora de todas as coisas, como eles afirmam, e a gente estava conversando agora no intervalo, e o homem, então, como ser evoluído, e ele foi originado do caos, né? Do universo começou através de uma grande explosão, literalmente do caos. Como que esse homem agora, como ser evoluído, ele consegue, sendo uma partícula do caos, né? Ele consegue ser dotado de tanta racionalidade e inteligência e ser capaz agora de solucionar os seus próprios problemas. Se veio do caos, como que ele tem essa magnitude hoje, não é isso? Isso é soberba, isso é orgulho de fato, né? Achar que ele está acima de algo que criou todas as coisas. Principalmente porque se você parte do pressuposto que as coisas foram criadas do caos, faça você um experimento. Pega uma carrinha, coloca um monte de lata de tinta, uma tela de pintura, joga a carrinha ribanceira abaixo e quando você abrir o bagageiro, vai estar lá atrás uma Mona Lisa pintada, né? O quadro da Mona Lisa. Estatisticamente, se todas as coisas foram originadas do caos, faça isso quantas vezes quiser e um dia vai sair a Mona Lisa. Não tem como, estatisticamente é impossível, né? Então tem que haver o chamado design inteligente. Então quando ele exclui o homem dessas questões, ele está perdido, né? É ele tentando procurar a própria redenção. E a gente vai entender isso porque a cosmovisão bíblica, a gente parte do pressuposto de que a Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inerrante e ela foi inspirada por Deus e ela é suficiente para tratar todas as questões da alma. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, correção, educação na justiça. Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E Pedro diz claramente que essa palavra, né, Deus, ele nos deu todas as coisas para viver uma vida piedosa. E a sua palavra, a sabedoria de Deus revelada a nós, ela é suficiente para tratar essas questões da alma. Até aqui, tranquilo. Acredito que a gente vai se entender. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. Nós faremos uma leitura. A partir, não do capítulo 3, mas do capítulo 2, versículo 25. Último versículo aqui de Gênesis 2. Gênesis capítulo 2, versículo 25. Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei? Não comesses?
Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Até aqui. Todos nós já lemos essa passagem e eu considero Gênesis o começo, óbvio, né? É o começo de tudo. Deus revela para o seu povo que estava saindo de uma cultura completamente pagã do Egito e se revela: eu sou. Moisés diga ao povo que eu sou, né? E eu gosto muito desse trecho aqui, que ele nos revela exatamente o que nós devemos usar para enxergar o que é o homem caído. Nós estamos lidando com sofrimento, e esse sofrimento que nós falamos dos problemas da alma são frutos da queda. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós refutamos completamente a teoria evolucionista de que o caos originou uma grande explosão e o universo foi criado. A complexidade do ser humano, das coisas, é tamanha que é inconcebível essa ideia evolucionista. Mas cremos piamente que Deus criou todas as coisas. Criou os céus, criou a terra e formou o homem. Em Gênesis 2:7, como nós dissemos, uma parte material, que é do pó, que por si só nada era pó, né? Mas com o sopro de Deus, ele coloca a alma vivente. Agora este homem, ele é a alma vivente. Mais uma vez, a ideia de que nós somos homem. É uma coisa só. Não dá para pensar no homem bíblico. Não, agora é a alma, agora é o corpo, como eu disse anteriormente. Não, é o homem. Nós vamos tratar o homem, como a Escritura sempre tratou, né? Essas ciências seculares que a gente está falando, principalmente a psicologia, tem 150 anos. E a Escritura tem muito mais tempo, né? E Deus é Deus desde a eternidade. E Ele nos revelou a sua palavra muito antes dessas ciências que aí reinam hoje, né? Quando nós olhamos para a queda, o mecanismo de Satanás é interessante. Ele vem com a mentira. É certo que você não vai morrer. E ele cria o desejo, que se você comer, né, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, há um caminho melhor. Olha, mulher, Deus, ele falou essas coisas, mas é tudo mentira. É um caminho melhor. Há algo que, se você fizer, você vai conquistar a sua felicidade. Se a gente pudesse traduzir aqui, apertar uma tecla de tradução para outras línguas, né? Você pode escolher a filosofia que você quiser, né? Talvez a serpente dissesse para a mulher: você pode, você consegue, você merece, seja feliz. Você precisa ter uma autoestima elevada e entender que há um caminho, uma redenção melhor. E Tiago, capítulo 1:14 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. E a queda trouxe exatamente nesse mecanismo um homem que agora sofre com os desejos. Desejos, sim, de reinar. De que as coisas estejam sempre voltadas para ele mesmo. Quando Eva come do fruto, ela não estava crendo na lei de Deus. Ela estava dando ouvido à voz da serpente, naquilo que ela estava crente que seria um caminho muito melhor. E quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus e de entender que a palavra é suficiente para tratar essas questões, nós estamos dando ouvido para a serpente. Qualquer ensino do homem que
tenta buscar redenção que não esteja na pessoa de Cristo, e aonde nós vamos chegar, é voz da serpente. Aquilo que não é a lei de Deus é a voz de Satanás. E as reações do homem, quando eles perceberam a sua nudez, eles esconderam do Senhor, tiveram medo. Talvez Adão e Eva foram o primeiro caso de transtorno do pânico. E imagine agora, ali do lado, se tivesse uma terceira pessoa no jardim observando a cena, outro homem. Observaria um casal que agora tem conflito conjugal, não há mais aquela inocência, perceberam que estavam nus, estão com medo, sentimentos completamente agora embaralhados, sofrimento, né? E esse sofrimento que esse casal, essas experiências que eles estão a passar aqui, são sofrimentos que nós passamos, que nós vivemos, por conta da queda, de escolhas erradas que fazemos quando não atendemos à lei de Deus e buscamos a nossa própria glória. Essa experiência de Adão e Eva aqui no jardim é a experiência que nós vivemos. Romanos 8:22 diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até hoje. E a consequência da queda é sofrimento. Nós sofremos. A própria criação sofre. Isaías 64:6 diz, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Você sabe o que é esse trapo de imundícia que Isaías está colocando aqui? Não é o pano que você usa para limpar sua casa, não. Era o pano que as mulheres usavam para conter o seu fluxo. O que Isaías está colocando é que nós somos pior do que isso. É o conceito da depravação total do homem, que agora todo o desejo do homem é voltado para o pecado, para si. Toda a condição humana é caída. Ele não ama Deus, ele não ama o próximo. Quando Deus questiona um homem, Adão, o que você fez? Ele aponta para a mulher, ele culpa Deus, a mulher que o Senhor me deu. Ele está irado contra Deus. Ele é capaz de se revoltar contra o próprio Criador e dizer, foi culpa sua, o Senhor que me deu essa mulher. E, ao mesmo tempo, ele deseja a morte da sua mulher, porque se o salário do pecado é a morte, se comer do fruto era a morte, Adão está dizendo, Deus, você me deu uma mulher, e olha o resultado, a culpa é dela. Mata. O que Adão está querendo é que Deus mate Eva. Conflito conjugal, ira, percebe? Ansiedade, medo. Isso é que o pecado trouxe. E essa condição caída do homem, de desespero, de medo, de perdição total e completa, só poderia haver salvação porque Deus foi até o homem. Deus desce, vai ao jardim e questiona os dois. É Deus quem busca, é Deus quem salva. E a salvação do Senhor, ela só vem através de Gênesis 3,15. Mas antes de Deus prometer o Messias, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Adão tenta cozer folhas da figueira, faz cintas para si, e isso é uma tentativa de encobrir pecado. É uma tentativa de redenção. Essa tentativa, civilizações em busca de redenção da religião, de religar algo que está quebrado, é tentar buscar alívio de sofrimento, seja por qualquer outro meio, seja medicina primitiva, filosofia, psicologia, como nós colocamos, psiquiatria, psicanálise, terapia, regressão, o que você quiser. O que você busca de alívio de sofrimento, se esse sofrimento não estiver sendo usado para que você busque a Deus e a pessoa de Cristo, qualquer outra solução não é redentora. É o homem tentando buscar a própria redenção. Quando o homem observa o próprio homem, através do secularismo, e tenta buscar redenção e isola Deus, está perdido. É Adão tentando cobrir a sua nudez com essas folhas. E Deus já mostra que só haveria resolução desses problemas, do pecado, se houver derramamento de sangue. Precisou matar um animal, tirar a pele desse animal, derramar sangue e encobrir agora
Adão e Eva com peles de animais. Mostrando que haveria necessidade de Cristo vir e pagar todos os pecados. Não há outra solução para o homem que não seja Gênesis 3,15. Deus não botou no Éden uma planta de comprimido. Nem tampouco colocou lá um filósofo, um antropólogo, um psicólogo, um médico. Ele prometeu a única pessoa capaz de resolver o problema da alma do ser humano, que é Jesus Cristo, ponto. Qualquer outra solução é diabólica e afasta o homem de Deus. Só existe uma maneira de redimir o homem. É aos olhos da Escritura, e a Escritura revela Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Somente Cristo. Não há outra solução. É a sua palavra que é suficiente para todas as coisas. Então, com que autoridade o homem invoca para solucionar os seus próprios problemas, se ele veio do caos? Se tudo é determinismo ou biológico? É essa a visão que ele tem. Mas, ao mesmo tempo que ele tenta entender essas questões da mente humana e esses chamados transtornos e rotula com diversos critérios, não há redenção ou solução definitiva. Apenas superficial. Você pode ter pessoas com diagnóstico, que ficam mais tranquilas, que fazem terapia, vão ser mais felizes, vão ter um casamento feliz, mas quando morrer vai para o inferno, ponto. E do que serviu toda aquela circunstância da vida, todos aqueles problemas, se eles não passarem pela cruz de Cristo? Isso não é um remédio que cura. É um paliativo, é um placebo que mantém as pessoas anestesiadas, sem entender o verdadeiro motivo do sofrimento. Gênesis 3:15, ali faltou um. Perdão, Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O secularismo é a voz da serpente. Percebe? Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Você vai ser como Deus, capaz de encontrar a solução, capaz de usar a sua própria mente para descobrir o que está defeituoso e corrigir. Então, quando nós expomos todas essas teorias à luz da Escritura, eu não tenho a menor dúvida de que todas essas coisas pensadas, elaboradas, por mais que haja uma falsa piedade de ajudar as pessoas a serem menos sofridas, é voz da serpente. Porque se não termina em Cristo, não adianta. Uma pregação pregada aqui no púlpito da igreja que não fala de Jesus Cristo é autoajuda. É autoajuda. É terapia. E há muitas pessoas que buscam um conselheiro bíblico, mas não buscam querendo ser submetidas ao crivo da Escritura e nem tampouco desenvolvem as tarefas que são necessárias para tratar o seu coração. Querem mais um terapeuta. E foi a conversa que nós tivemos essa semana com um casal que trabalha com isso, que é o Paulo Dulce Santana, que trabalha há anos em aconselhamento de casais, que foram os nossos professores no seminário, e eles diziam: Alessandro, tem muito casal que vem para a gente e não quer arrependimento genuíno do Evangelho. Eles querem pessoas para conversarem, escutarem e ouvirem os seus problemas. E nós temos que ter muito cuidado para que as nossas igrejas não virem verdadeiros consultórios de terapia. As reuniões que as irmãs fazem, as reuniões que os irmãos fazem, as reuniões de oração, qualquer ajuntamento que se faça, se a gente não expor um evangelho genuíno e não expor um ensinamento devidamente pautado em Cristo, e que tende a derrubar esses sofismas que Paulo diz, essas desculpas que alimentam o pecado das pessoas, é terapia. E eu afirmo categoricamente, na minha opinião, o primeiro terapeuta foi a serpente, que mostrou para o homem o que ele estava sentindo, questionou, sugeriu, e ele foi. Porque o que o secularismo vai acrescentar quando ele isola Deus?
o que de bom tem neste tipo de conhecimento quando ele isola aquilo que é mais precioso, que é a redenção do homem? Então, nenhum conhecimento, nenhum raciocínio, nenhuma inteligência, ela é capaz de ser boa se ela não brotar do Evangelho e de uma boa exegese. Fora isso, anátema. Anátema. É por isso que nós temos que veementemente pregar contra essas coisas. Agora, quando vemos na Escritura situações de tristeza, Jonas, né? Peste, pois, Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Ou situações de emoção, como Davi, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Gênesis 31, quando vendo Raquel que já não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse, dá-me filhos, senão morrerei. Pessoas que sofrem, pessoas que desejam a morte. 1 Samuel 1, 15 a 18, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém, perceba o sofrimento dela, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade, perceba aí, irmão Daniel, ansiedade, e da minha aflição, ela refere, eu estou ansiosa, eu estou aflita, eu quero um filho. Né? É que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E após a sua oração, após derramar os seus sentimentos diante do Senhor, após buscar a Deus e entregar a Deus as suas necessidades, disse ela, ache tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Se você ler os Salmos, né, você vai perceber como Davi e diversos salmistas choravam diante do Senhor. Porque estás abatido a minha alma, confrontava o próprio coração. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo na cruz sofre e questiona Deus. Senhor, por que o Senhor me desamparou? Ele chorou momentos antes naquele jardim. Senhor, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas seja feita a sua vontade. Perceba que as emoções elas estão presentes. Mas a questão é como eu percebo essas emoções e como eu as controlo mediante a obediência à Escritura, como Cristo controlou. Mas seja feita a sua vontade, vamos para a cruz. E quando ele grita na cruz, Pai amado, por que me desamparaste? Porque Deus virou as costas, porque Jesus se fez pecado. E Deus não poderia perceber pecado, olhar. E Deus vira os seus olhos da pessoa de Cristo, porque Cristo ali está carregando o nosso, o meu, o seu pecado. 1 Reis 19:4 é uma história de Elias que também pede para si a morte. E ele, depois de desobedecer a Deus, um anjo várias vezes falou com ele, você está fazendo o que aí? Com medo de Jezabel, porque ameaçou matá-lo. Levanta, come e volta. E ele continua caminhando para onde não devia. Mas há pastores que leem esses textos de Jonas, leem o texto de Elias e vai dizer que tiveram depressão. E que Deus tratou Elias com 3 coisas. Comida, né? Descanso e terapia. Deus deu comida porque Deus foi misericordioso. Mas mandou ele voltar. Deus não deu a ele sono. O anjo acorda ele 3 vezes, porque não era nem para ter dormido, era para ter voltado. E não tem nada de terapia, não. Volta, 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 volta. Seu trabalho, volta, para com isso. Sai daí. Não cabe. Porque o mesmo Deus que livrou ele lá no Monte Carmelo e ele matou aquele monte de profeta de Baal, agora ele está com medo de uma mulher. Não faz sentido. O medo dele não faz sentido. O medo dele, na verdade, é mais revestido de ira contra Deus. Eu matei todos esses profetas, restaurei o culto de Israel, e o que eu mereço? Ele queria que Jezabel fosse lá e entregasse uma medalha para ele. E quando ele ganha de Deus o fruto do seu trabalho, você vai morrer. Perseguição, pavor. Ele foge com raiva, irado.
E é exatamente isso o que nós vemos. Teve medo, autocomiseração, só sobrou eu. Não sobrou mais ninguém. Ele tem orgulho, ira, desobedece o anjo, é incapaz de observar as bênçãos de Deus, só olha para ele mesmo. Incapacidade de perceber o poder de Deus, incapaz de perceber que ele não estava só, que havia tantos outros. Deixa eu voltar cá. Que só havia 7.000 profetas com ele. Ele não estava só. Agora dizer que ele teve depressão, que falta lá serotonina no seu cérebro, Deus do céu, o texto não me fala nada disso. Veja, é ler o texto bíblico com pressuposto da psicologia e da psiquiatria. Eu já li uma interpretação de um trecho de Jonas, em que Jonas pede para si a morte, em que o autor diz que Jonas estava desestabilizado emocionalmente a tal ponto que ele queria morrer. Tinha nada de desestabilização emocional. Jonas queria que o povo morresse. Fugiu para não pregar para o povo que ele queria que morresse. É cuspido lá na praia de Nínive depois de ficar 3 dias no grande peixe, depois de ser restaurado, ir lá para o fundo do mar, quase morre. Prega para aquele povo é salvo, ele ainda sai da cidade, senta e olha para a cidade, e o texto diz, para ver o que Deus faria à cidade. Ele ainda estava esperançoso de que Deus destruísse Nínive. Tamanha era a teimosia dele, o desejo do coração de se vingar daquele povo. E quando ele fala para Deus, não quero viver, quero morrer, ele não está desestabilizado emocionalmente, não. Ele está dizendo para Deus, Deus, esse mundo que o Senhor governa e as coisas que são do seu jeito eu não aceito, me tira desse mundo. Eu quero ser o Deus desse mundo. Eu quero governar esse mundo. Eu sou conhecedor do bem e do mal. Eu estou acima do Senhor. E eu quero que esse povo seja punido. E nós fazemos isso todo dia. Então veja como nós caímos no conto da sereia. Eu ia colocar um slide aqui, eu procurei até a figura lá de Ulisses, né? E a história de Ulisses muitos aqui conhecem. E ele queria ouvir o canto da sereia, e para isso ele passa cera no ouvido dos marinheiros, diz lá o conto, e se amarra no mastro, né, do seu navio, para que ele pudesse ouvir, e amarrado ele não poderia se jogar. E é assim, nós ouvimos o canto da sereia, ouvimos todo esse tipo de conhecimento, todas essas teorias, esses ensinamentos, que na verdade me levam para longe do centro da Escritura, que é a pessoa de Jesus, a redenção nele. Mais alguns textos aqui a respeito de como Deus mostra a questão do sofrimento, como nós dissemos a respeito da ansiedade, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes entregue diante do Senhor, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, através da oração, da súplica. A Escritura fala a mim a respeito dessas questões, uma delas é a ansiedade. E o aconselhamento bíblico? Como é que funciona isso, né? Tem um diagrama aqui, bem interessante, pena que não tem um laser aqui para apontar, mas vocês vão observar aí no centro de baixo, que é a cruz, que é a redenção na pessoa de Jesus. Acima vocês vão ter o calor, que é o sol, que são as situações que todos nós passamos, né? Qualquer circunstância da vida, boa, ruim, a que nós estamos submetidos. E no momento que você tem aí 2 árvores, a da direita, que é a árvore que tem uma raiz aí com um coração com um menos, né, um coração, digamos, doente, e à esquerda nós temos o coração sadio. Perceba que esse coração ruim passa pelo crivo da Escritura, passa pelo crivo do Evangelho, da cruz de Cristo, e ele então é restaurado. Então nós iniciamos a nossa vida sendo essa árvore que produz frutos ruins, que são os espinhos, né? Ou seja, diante do calor, diante das circunstâncias, eu reajo de maneira ruim, reajo, por exemplo, com ansiedade, medo, fico deprimido, ou uma criança que
não teve o brinquedo que ela queria e faz pirraça agora no meio lá da loja do shopping de brinquedo. Então, ela tem uma situação que é o não. O seu coração não está maduro o suficiente na escritura para entender o que é o não. Né? Então, ela reage de forma pecaminosa, produzindo frutos ruins. Esse fruto é a ira, né? É a pirraça. Se você for levar num psiquiatra, se isso for muito intenso, pode receber lá um transtorno disruptivo do humor, etc. Mas se a gente for para a escritura e entender, essa criança ela precisa de Cristo. A sua reação é ira, tem nome, ira, é pecado, e a solução é o evangelho. Ela precisa entender que ela não é o centro do universo, é a pessoa de Cristo, e você vai tratar o coração dela por que da sua ira. Ela tem um padrão que é rompido, e ela responde de forma pecaminosa e explosiva, que é a ira. Ira é pecado, né? O evangelho trata a respeito disso. Então, qual é a função do aconselhamento bíblico? É fazer com que as pessoas percebam os espinhos que elas produzem, percebam a situação em que ela está inserida, há uma problemática ali estabelecida, você como conselheiro vai ouvi-lo, vai entender o que está acontecendo, vai tentar entender a dinâmica do seu coração, o que ela conhece, qual é a sua cosmovisão, o que ela entende, o que é Deus, se ela é salva, se ela não for salva, tem que pregar Jesus, não tem outra forma de resolver. Mas você vai ali tentando perceber o que ela tem de entendimento. À luz do evangelho da cruz, você vai mostrar o que é verdade, o que não é, o que é lenda, o que é mentira, enfim, você vai ministrar o coração daquela pessoa e trabalhar nas bases dentro do seu coração, mudando a sua cosmovisão, para que agora ela responda de maneira boa e produza bons frutos. Um relacionamento matrimonial que foi rompido lá no Jardim do Éden, Adão acusa a mulher acusa a serpente, né? Tiram a culpa de si, é ministrar o evangelho. Veja, vocês desobedeceram um mandamento de Deus. As emoções de vocês agora estão assim, o medo, a ansiedade, vocês estão acusando um ao outro e brigam entre si porque vocês não estão mais agora agindo de acordo com a lei de Deus. O relacionamento de vocês não é mais voltado para a glória de Deus, cada um é por si. E busca o próprio desejo. E aí você vai ministrar no coração desse casal agora que eles precisam mudar a perspectiva, né, de vida. Que aquele marido que você tem lá, que deixa a toalha molhada em cima da cama todos os dias, que você fala para ele e ele nunca muda, nunca muda, nunca muda, como é que você vai lidar com isso? Né? Esse marido que deixa a toalha molhada é o sol sobre a sua cabeça. A criança que é desobediente é o sol que está. É a situação que Deus te colocou agora. Para que o seu coração seja revelado, para que você seja tratado de forma bíblica e você agora mude essas questões aí que estão dentro de você. Existe uma literatura médica que mostra que o cérebro ele é plástico, que o cérebro ele pode ser moldado, que nós podemos mudar essa dinâmica de funcionamento de acordo com as mudanças de hábitos que nós temos. Isso não é novidade. Romanos 12:1, Paulo já entendia de neurotransmissor, e eu provo isso. Está lá, ó, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo, estudando a palavra de Deus, já sabia que o cérebro podia ser mudado. Está aqui. Renovar a vossa mente. Claro que eu estou aplicando aqui de uma maneira mais técnica, né? Mas é isso. O que é o renovar a mente? É tratar o coração pecaminoso que produz espinhos, e agora eu vou fazer com que esse coração perceba as coisas de maneira diferente e reaja de maneira diferente, incluindo as emoções. Isso é ensinar a mente. É decorar a palavra, entender o contexto. Né? Agora, esse profissional da segurança lá que a gente colocou, que vai trabalhar, não precisa mais ter crise de pânico, porque ele agora entende que Deus vai cuidar da sua família, ainda que ele morra. A questão da solicitude da vida. Mas os remédios curam, afinal, as doenças da alma? Onde é que se encaixaria as medicações aí? Né? Já que eu tenho esses problemas do coração, entendo agora que a escritura é suficiente, começo o aconselhamento bíblico com o pastor, mas você está diante de alguém que já toma remédio, ou você acha que precisa de um medicamento ou não.
Quem vai te ajudar? Como é que isso pode ser feito? Então, vamos falar um pouquinho de depressão. Chega de depressão. Ninguém quer ficar triste, todo mundo quer ser alegre, todo mundo quer viver a vida com paz e amor. Ninguém quer sofrer mais. Mas veja, desde que Adão caiu, Adão tentou ali remediar o seu problema. Ele pega as folhas e cobre a sua nudez. E ao longo da evolução da humanidade, né, da história, melhor dizendo, houve uma substância que foi o ópio, que apareceu lá na China antiga, que era eficaz contra doenças do ânimo. O britânico Thomas Sydenham, inclusive, é um médico que diagnosticou uma doença chamada Coré de Sydenham, que é movimentos involuntários do sistema nervoso, é uma doença neurológica de facto. Ele misturou álcool com ópio, né, e produziu o chamado láudano, né, que é o chamado óleo de láudano, que vocês já ouviram aí na história. E os médicos misturavam lá um monte de coisa lá. No Brasil, a gente chama isso de garrafada. Quem é do Brasil, do Nordeste lá, vai saber bem, né? Que é os chás, com tudo de planta lá para dentro, e pode ter certeza que nesses interiores eles colocam um pouquinho de ópio, colocam codeína e tira todas as dores, né? Esses chás lá vendidos lá na terra do pastor Alain tem a propriedade de tirar todo tipo de dor. É dor de coluna, dor da espinhela caída e por aí vai. Essas coisas todas, né? Você já conhece. Sara tudo. E tudo tem ópio. Eu tive a oportunidade uma vez, eu trabalhava como estagiário num serviço de intoxicação de 2 crianças que estavam com sintomas de intoxicação por opioide. E a médica ligou para o centro, eu estagiava lá, perguntou o que estava acontecendo, o que podia ser. Os pais não tomavam nenhuma medicação, mas havia na casa uma funcionária, uma empregada, que usava essas garrafadas. E foi o que eu questionei. Pergunta se a empregada não tem esses chás aí lá né? E dito e feito. E o que eu fiz? Dar um antídoto pro opioide. Dá para as criancinhas aí um medicamento tal que elas vão ficar boas. As crianças estavam quase morrendo e aí fez o antídoto, sarou, né? Então, tive a prática de perceber o que são as garrafadas, né? No Brasil. Esses chás batizados com ópio. E o óleo de láudano nada mais é do que a garrafada moderna, né? E eram usadas para tratar a angústia, tá? E a melancolia. Ninguém falava em depressão, pessoal. É angústia, tristeza, melancolia, né? O álcool foi muito utilizado por médicos, tá? Um médico londrino recomendava isso aí para o pessoal tomar. Deixa eu passar aqui. Maconha e cocaína também já foram utilizadas como tratamento para depressão, não. Olha o vício. Para a melancolia. Os barbitúricos também, tá? Mas provocavam alguns problemas e por isso não se usavam muito. As anfetaminas também, nos anos 50, eram muito utilizadas. Tá? A anfetamina mais moderna hoje é usada para tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aqui uma história sobre o tratamento da depressão. Eu fui pesquisar isso daqui na época que eu estava estudando, né, que na minha tese de mestrado foi como a medicina pode ajudar o conselheiro, né? Como o conselheiro vai ajudar o médico a tratar essas questões da depressão. É como o médico pode auxiliar aquele que trata a depressão. Então, eu parto da premissa que o pastor trata a depressão. Mas como o médico pode ajudar? Então, foi essa a nossa tese. Eu fui tentar reler depressão. E eu achei interessante essa história, que o primeiro remédio utilizado para depressão, para melancolia, para tristeza, era a iproniazida, que é um remédio para tuberculose, em 1953. Era um efeito colateral. Melhorar o humor das pessoas. As pessoas tinham tuberculose, tomavam medicamento e tinham um humor melhor. Então, lá naqueles leprosários, né, naquelas casas que as pessoas ficavam reclusas ali, isoladas de todo mundo, os velhinhos lá que tomavam iproniazida começavam a dançar mesmo, dançavam pelos corredores, ficavam mais alegres. E o médico, então, já tem um novo medicamento, já que a humanidade vem na busca de um remédio que ajudasse as pessoas a ficarem mais felizes, né? Vamos usar a iproniazida. Começou a morrer um monte de gente de falência do fígado, tá? Que é a icterícia, e não deu certo.
Em 1965, vem a chamada 1965, a hipótese da catecolamina nos transtornos afetivos. Tá? Esse assunto foi muito obscuro, num periódico de não muita veiculação, não ganhou muita mídia. A depressão grave, a ponto de existir tratamento, era um transtorno relativamente incomum, não se falava muito nisso, mais ou menos análogo à melancolia. Só que quando houve... e aí eu falo que o irmão Daniel Lee questionou. Quando a indústria farmacêutica começa a elaborar medicamentos com poucos efeitos colaterais, não tão grandes quanto os outros, mas ainda não são poucos, houve a necessidade de trazer à tona uma teoria que foi de 1965 e que agora ela precisa ser voltada à tona. Então, essas medicações antidepressivos, os antidepressivos mais modernos, na verdade, são drogas que foram utilizadas na tentativa de melhorar o humor das pessoas. Mas a justificativa do uso da droga é uma teoria de que há um desequilíbrio lá dos neurotransmissores do cérebro. Eu preciso reequilibrar. Nunca se dosou nada. Não tem como dosar esses neurotransmissores cerebrais. Não tem como você afirmar que eles estão diminuídos. Não há um exame sequer de titulação para isso. Teoria. 2. Esses medicamentos não curam. Tu já conheceu alguém que tem depressão, que toma remédio e ficou curado tomando remédio? Depois de 15, 20 dias não tem mais sintoma nenhum? Pessoas tomam anos isso. E mais de um medicamento. E nenhuma é curada. Pergunte para qualquer psiquiatra se ele conhece alguém que foi curado, como se cura uma infecção, tomando antibiótico por 8 dias. Não há. Em 1993, um grande artigo que foi muito divulgado, é o Ouvindo o Prozac, ele defende a ideia da chamada neurofarmacologia estética. Ou seja, você é capaz de moldar a personalidade das pessoas. E isso é o que a psiquiatria usa. Ela tem a teoria de que há problemas no cérebro, teoria de que os problemas são os neurotransmissores, e que os medicamentos vêm para moldar a personalidade, as emoções, os transtornos que as pessoas têm. É simplesmente fé. Fé de que o medicamento não foi fabricado porque eu descobri um defeito. Eu fabriquei o remédio e eu forjei um defeito. Essa é a grande questão. Há livros, há artigos, há literaturas que questionam muito e dizem que a teoria do desequilíbrio químico é uma verdadeira farsa. Como que você pode dizer que tem um desequilíbrio se eu não meço? Essa é a grande questão. E tem aquele ditado, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E aqui o medicamento veio e junto dele veio uma teoria para o seu uso. E agora eu digo, as pessoas estão doentes porque têm esse problema cerebral, então usa o remédio. Perceba como houve uma forçação. O diagnóstico é um rótulo que não é baseado em pesquisa científica alguma, e o tratamento também é extremamente questionado. Os medicamentos para TDAH podem prejudicar a curação da mesma maneira que é visto a independência de cocaína. Causam um transtorno bipolar em cerca de 10% das crianças. Crianças com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um diagnóstico completamente subjetivo, sem base científica nenhuma. Agora você vai dar remédio para as crianças e 10% delas vão ter o chamado transtorno bipolar. Vão ter suas emoções completamente embaralhadas. Uma revisão de 43 estudos em TDAH, dos quais 34 eram randomizados, é uma metodologia bem controlada, poucas das reações adversas relatadas no medicamento eram chamadas de graves, embora muitas crianças abandonassem os estudos precisamente por causa disso, graves reações adversas aos medicamentos. O autor desse livro, Medicamentos Mortais e Crime Organizado, é um epidemiologista, e ele traça aqui a história de como esses medicamentos foram testados e como esses estudos foram extremamente questionados. Em 1987, logo antes dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, você vai conhecer aí como fluoxetina, paroxetina. Logo antes que esses medicamentos chegassem ao mercado,
poucas crianças eram mentalmente incapacitadas nos Estados Unidos. 20 anos depois, eram mais de 500 mil. Houve um aumento de 35 vezes da incapacidade das crianças por causa do medicamento. Estudos da OMS mostram que os pacientes passam muito melhor em partes do mundo onde os medicamentos psicotrópicos são pouco usados. A prova de que esses medicamentos não tratam, não curam, é que regiões do mundo onde não se usa muito, as pessoas são melhores, mais felizes. Países pobres, onde apenas 16% dos pacientes com esquizofrenia eram mantidos regularmente com antipsicóticos, em comparação com 61% em pacientes ricos, em países ricos. Houve literalmente uma forçação de barra para o uso do medicamento, e a sua eficácia é extremamente questionável. Esse estudo é muito interessante, que ele compara exercício com relação ao uso de uma medicação, que é um antidepressivo, chamado sertralina. Houve um ensaio com 156 pacientes com depressão maior. 6 meses mais tarde, você percebe que 30% das pessoas tiveram sintomas ainda deprimidos no grupo que tinham exercício exclusivo, ou seja, as pessoas que se tratavam só com exercício tinham menos índice de depressão. O grupo que tratou sertralina teve um resultado pior, e o pior de todos foi o grupo com sertralina e exercício. Ou seja, o grupo que se beneficiou mais foi o grupo que só tratou com exercício, questionando muito a eficácia dos medicamentos antidepressivos. Tem sido publicado, ao longo desses últimos 5 anos, muito mais estudos questionando a eficácia desses medicamentos, e tem saído na literatura médica, sim, uma grande onda questionando a teoria do desequilíbrio químico. Mas questionando mesmo. É uma teoria, é uma crença, não é uma constatação científica. Por si só, a depressão maior não fornece nenhuma informação específica sobre a causa, não sabemos a causa disso. Isso aqui, quem está falando, é a Revista Brasileira de Psiquiatria. Não fornece nenhuma informação específica sobre a causa ou os fatores neurobiológicos subjacentes. Não sabemos o que há de biologia alterada. Não se sabe. E nenhuma informação para se avançar na especificidade do tratamento. Eu não sei o que causa, eu não sei o que tem que tratar. Não existe um tratamento específico. Sua esterilidade de pesquisa pouco produz em termos de informação para a prática clínica. Isso aqui publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria em 2009. Ou seja, é-se usado em larga escala medicamentos que não têm comprovação de que, de fato, eles têm uma efetividade, porque você não sabe nem a causa. Nós sabemos à luz da escritura, Isso aqui é muito legal, que é o efeito placebo. O efeito placebo em estudos clínicos não é raro, de 35% e até mais. Muitos desses medicamentos, quando comparados com o placebo funciona em 35%, não é um número pequeno. Não é um comprimido de farinha. Tem efetividade de 35%. Isso mostra nada mais do que o poder da crença. É aquela história que a gente falou do vinho. Se você crê que o vinho é caro e você toma, você vai achar que o vinho tem uma boa nota. Se você é crente de que tem um problema mental e vai tomar um remédio, você vai se sentir melhor. Muitas vezes se sentir melhor sem ele. E é o que se tem tentado defender pelos próprios médicos. Nunca foi documentado que qualquer uma das grandes doenças psiquiátricas seja causada por um defeito bioquímico. E não há qualquer teste biológico que consiga nos dizer se alguém tem determinado transtorno mental. Como um exemplo, a ideia de que os pacientes deprimidos têm carência de serotonina foi convincentemente rejeitada. Os medicamentos psicotrópicos não corrigem o desequilíbrio. Eles causam o desequilíbrio químico. Isso aqui é defendido no livro aqui, desse epidemiologista médico, que é a literatura que são os medicamentos mortais e crime organizado. Você consegue comprá-lo no Kindle. Muito interessante. Como a indústria farmacêutica forja diagnósticos, isso para próprio enriquecimento, e vender medicamento. Esse doutor aqui, que foi editor-chefe da Psychological Medicine, ele diz: caçamos grandes e simples explicações neuroquímicas para desordens psiquiátricas e não as havemos encontrado. Procura, mas a gente não acha. Mas a gente crê que existe.
Essa é a grande questão. E os medicamentos têm efeitos muito ruins. Em 1978, a Lilly, através do Prozac, o Prozac pode produzir, em alguns casos, em algumas pessoas, um estado mental estranho, agitado, que pode desencadear o impulso incontrolável de cometer suicídio ou assassinato. Sem dúvida alguma, muitos desses medicamentos aumentam o índice de suicídio. E são os medicamentos que a gente diz que tem que usar quando a pessoa quer se matar. Análise de eventos adversos da FDA de 2004 a 2009, 1.937 casos de violência, 387 dos quais eram homicídio, provocados por antidepressivos, sedativos, hipnóticos, medicamentos para TDAH e um medicamento para parar de fumar, que afetava a função do cérebro. São os efeitos colaterais que você nunca ouve, né? Tudo é muito bonito, tudo é muito legal, mas esses efeitos colaterais a gente não tem ideia de que eles funcionam. E é isso que é omitido da gente. Distúrbios sexuais desenvolveram-se em 59% de 1.022 pacientes que estavam tomando antidepressivo. Fluoxetina diminui muito a libido sexual, diminui o apetite. É um estudo corte, pessoas deprimidas com mais de 65 anos de idade mostrou que esses antidepressivos, né, como a fluoxetina, aumentou o índice de quedas. Quedas e eventos nos idosos. Os idosos já caem, né, por qualquer coisa. Tomando antidepressivo, aí que vão cair mais ainda. Para cada 28 pessoas idosas tratadas por um ano com essas medicações, houve uma morte acidental, comparando com nenhum tratamento. Ou seja, se não tratasse, ninguém morria. Trata, gente morre. E o que eu estou tratando? Coisa que a gente não tem condição de medir, doenças que a gente crê que existem, e a gente vai por esse caminho. Frosch, que é um teólogo, diz: não estou afirmando, é claro, que as terapias psicológicas ou farmacêuticas nunca ajudaram ninguém. Tá? E eu afirmo isso. Eu creio que medicamentos eles podem ajudar, creio que tratamentos e terapias psicológicas também ajudam. Embora as teorias em que se fundamentam sejam provavelmente equívocos completos. Ou seja, você tem uma pessoa que está te ouvindo, com quem você vai conversar, que vai ter sua cosmovisão, que vai tentar te ajudar e, se calhar, você pode ficar um pouco melhor. Mas a questão é que ele coloca aqui, bruxos, exorcistas podem até curar. Mas isso não significa que os espíritos fantasmas ou demônios, que eles alegam ter erradicado, existam de fato. E é verdade. Você vai ter aquela sua grande amiga que te acompanha a vida inteira, que te ouve, te aconselha, que te ajuda e que você diz: meu Deus do céu, se não fosse essa pessoa, eu não sei o que seria de mim. Te ajudou nos seus momentos de maior dificuldade, te ouviu, te amparou, te deu um pouco de amor, de afeto, de audição. Isso vale talvez muito mais do que qualquer terapia. A diferença é que uma é de graça e outra paga. Eu prefiro muito mais o pastor, que é de graça e vai me dar teologia. E vai me apontar para Cristo, não é? E quem diz que as medicações elas são desprezíveis, né? Um puritano que eu assinalo aqui embaixo, ele diz que o contentamento não é a oposição a toda busca legal por ajuda, em diferentes circunstâncias, nem ao esforço de se ver livre das atuais aflições, através da utilização de meios legais, tá? Se você tem uma dor crônica, vá ao médico, vá tratar. É difícil de lidar. Você vai ter ira, vai ter medo, vai ter ansiedade, angústia. Pode ter tendência a ficar mais deprimido, mais triste. É uma dor crônica, ok. Mas Paulo tinha um espinho na carne. E como é que Paulo tratou sua dor crônica? Pediu a Deus. Deus disse não. Por quê? Porque ele precisava sofrer. Porque aquele sofrimento tinha um propósito. E Deus ali coloca claramente para ele qual era o propósito. E essa é a grande questão. Às vezes as pessoas não querem sofrer, não querem sentir dor. E brigam contra Deus, contra o médico, contra o marido, contra a esposa, batem nos meninos. Se tiver cachorro em casa, mais vai sofrer. Ué. Mas, às vezes, buscam até medicamentos. 1, 2, 3, 4, 5. E veja que tipo de medicamento estão buscando. Medicamentos que sequer foram produzidos entendendo um mecanismo fisiopatológico interessante.
Não é a diabetes que eu descobri que é a insulina, eu dou insulina. Não, aqui não é isso. Não é isso. Você não tem um desequilíbrio químico, o medicamento vai ajudar. Não é isso. Jay Adams diz que está perfeitamente claro que as doenças podem afetar e de fato afetam o comportamento. Não estamos aqui deixando de dizer que você pode ter uma doença orgânica, sim, como uma dor crônica. E que ela vai alterar o seu comportamento. É o sol agora, você tem uma dor, a dor é o sol, lembra lá do diagrama. Você produz espinhos. Eu brigo com o marido todo dia, porque todo dia eu estou com dor, minha paciência não existe. Isso me incomoda muito. Mas você precisa entender o propósito disso, é tratar o coração, para que você não peque. Mas você tem uma dor? Tem uma questão orgânica? Tem tratamento? Pode ser que tenha ou não. Mas é o que o Jay Adams coloca. As doenças podem afetar, de fato, afetam o nosso comportamento. Em tais casos, devemos buscar e recomendar ajuda médica. E nos manter em oração. Então, primeiro busque pastor. E o pastor tem que ter o discernimento se aquilo ali pode ter alguma doença orgânica envolvida. Então, pastor, encaminhe para o médico avaliar. Tem doença orgânica, dosou, mediu, percebeu? Não tem nada? Volta para o pastor. Ah, mas não tem médico que tenha essa visão? Manda para a gente. Eu dou um jeito lá, encaminho e por aí vai. Wayne Mack diz que às vezes a doença pode ser causada pelo pecado pessoal. E é verdade. A gente falou sobre ansiedade, irmão Daniel, e de fato, às vezes o pecado vai fazer com que a ansiedade seja tão crônica e que agora o sistema nervoso autônomo ele deflagra com o gatilho, né, de uma sensação de perigo grande e o corpo produz adrenalina, o coração vai lá, palpita, e sudorese, aquela coisa toda, dor no peito. Isso repetidas vezes no dia, incapacitante mesmo, e qualquer coisa vai ativar esse gatilho. Aí você já tem uma situação orgânica sobreposta a uma situação inicial que era do coração. É a chamada somatização. Isso é possível? É possível. Quando o seu filho te desobedece, não dá aquela dor de cabeça logo depois? Né? Quando você tem um problema em casa, você não sente uma dor no pescoço danado, uma estresse, uma cervicalgia, isso aí é somatizar. É o corpo que está adoecendo por situações. E quando Jesus fala, não andeis ansiosos, a dor no pescoço é pecado. Claro, se você for sedentário, né, ter uma cervicalgia, osteomuscular, é diferente. Mas estou dizendo, né, me entenda bem. Os sintomas de depressão podem ser simplesmente uma consequência de cansaço. Já tive situações de pessoas, e eu aconselhei semana passada uma depressão pós-parto, que eu entendi basicamente isso. O próprio pastor me falou, né? Olha, e o marido dela, eu acho que ela precisa descansar. Quem tem filho, já teve filho, né, sabe quão cansativo é cuidar do menino. O grande problema é o pecado da filiolatria. Há uma literatura muito boa chamada Nana Neném, que ele ensina muito bem como você cuidar do seu miúdo lá pequitinho, nenenzinho. E uma das premissas do Nana Neném é dizer, olha, se ele acordar de noite a chorar, só vá até ele se o choro durar mais de 30 minutos. Porque realmente é uma causa orgânica. Ou está todo lá sujo, né? Ou está com cólica, e etc. Ah, mas Deus do céu, irmão, 30 minutos, não tenho pena, não tem como não. E aí a criança vai saber que toda vez que ela chorar, vai ganhar um colo quentinho. Não é? A ponto da gente viver isso dentro de uma casa de um casal, que a gente ia passar uma semana lá no seminário para fazer o mestrado, e esse casal tinha uma criança pequena. E de tarde, como é que eles colocavam a criança para tirar o soninho? Chegava no menino, botava ele no berço. Davi, tá na hora de dormir, ok? Beijinho, até já. E virava as costas e fechava a porta. E a criança dormia. E quando a criança chorava, qual era a reação imediata dos pais? Continuar fazendo o que eles estavam fazendo. A mãe continuava lavando a louça e o pai continuava a ler um livro.
A criança chorava 5 minutos e voltava a dormir. A criança ela é ensinada. Você ensina o cérebro do seu filho, até mesmo o apetite. Não tem que ser na hora que ele quer. Tem que ser na hora que você, pai e mãe, determinar. E essa é a grande questão. Então, essa mãe estava completamente esgotada, possivelmente porque estava sendo escrava da rotina do seu filho. O neném, recém-nascido, foi capaz de dominar a mãe, dominar o seu corpo, levá-la ao esgotamento, um bichinho desse tamanhozinho. Mas há algo por trás disso. Percebe? Que precisa ser visto melhor. E é desde miúdo que a gente vai entender que o filho não manda. É Deus que manda. E a obediência de Deus, ela é imediata. Filho, cata o papel do chão. Se ele não catar, é disciplina. Ela é inteira. Cata o brinquedo que você deixou derramado lá no quarto, né? Espalhado. Não é você abaixar, catar metade para ele nunca. A obediência a Deus, ela é inteira. Ou obedece todo o mandamento, ou não tem negócio. Por que você tem que baixar e catar o brinquedo, que é a obrigação dele fazer? Ele tem que catar tudo, porque se ele não catou tudo, ele não obedeceu. E ela tem que ser interna, do coração. Quem nos ensinou isso é o pastor Davi Merck. Né? E ela tem que vir interna. Não adianta catar com raiva. Né? E joga o brinquedo na caixa. Acabou, ele não obedeceu. Não é esse o padrão. Percebe que você vai educando seu filho, você vai estipulando como tem que ser as coisas, mas com princípio. E o princípio é, eu estou apontando para a Escritura, que Deus é rigoroso. E o padrão dele é alto. E que seu filho não é capaz de fazer, ele tem que ser punido. Ele tem que entender que o padrão é alto mesmo. Para que ele chegue para você e diga, papai, eu não consigo. Eu falei, que bom, meu filho. Graças a Deus que você me disse isso. Também não. Por isso a gente precisa de Jesus. Está aqui Jesus. É a redenção. Então, a depressão poderia ser aliviada ou eliminada com um simples diagnóstico e tratamento correto de um problema clínico. Então, essas situações que eu disse até mesmo da criança, ou dessa mãe que está aí em depressão pós-parto, do esgotamento, e que começa agora a ter alucinações, uma irritabilidade sem sentido, porque o que mais a mãe quer agora é paz e sossego e se livrar daquele inferno que virou. Mas ela está sendo vítima da própria escravidão. Da escravidão que o seu filho desse tamanhinho está impondo à mãe. E ela está se deixando dominar. Então há questões no coração. Por que ela está se deixando dominar? Por que ela não é capaz de colocar limites no seu filho? O que tem por trás disso? E aí eu ouvi essa história. Será que ela não vem aí dos traumas da infância, de como meu pai e minha mãe me trataram e me maltrataram, e agora eu quero dar de tudo de bom para meu filho, porque eu passei muita dificuldade, agora eu quero que meus filhos tenham de tudo, e você estraga seus filhos. Eles são o centro do universo. Tem tudo que você não teve. Eles vão ter tanta coisa, mas tanta coisa, que vão chegar lá na frente e vão dizer, eu já tenho tanta coisa, eu não preciso de Jesus. Percebe a dinâmica que vem do coração por trás dessas situações? E que um simples remédio não vai resolver o problema. Não é nosso papel, como conselheiros bíblicos, prescrever medicamentos, nem retirar os medicamentos que foram receitados. Nunca mexa no medicamento que o seu aconselhado usa. Manda para o médico, veja se o médico vai poder ajudar. Eu consigo ajudar algumas coisas, outras não. Mas graças a Deus, a gente tem visto uma linha de psiquiatras cada vez mais econômicos nas prescrições. Que bom. Já foi muito pior. E, às vezes, eu não sou psiquiatra, mas algumas coisas a gente domina, mas pelo menos a gente consegue orientar bem. Olha, tá bom, não tá, vai cá, vai lá, espera mais um pouquinho. Eu consigo perceber se a pessoa tem musculatura espiritual suficiente para agora andar sozinha. Isso é um pouco mais complexo. Por isso, pastor ou doutor, a quem mandar? Manda para os dois. Mas quem tem que ditar o tratamento é o pastor. Visto que tratamos os problemas físicos e os problemas espirituais de maneiras diferentes, precisamos saber distinguir entre eles. Nós nos dirigimos aos problemas físicos com compreensão, compaixão e ensino criativo. Problema físico é problema físico.
Se você tem um vovozinho lá na sua casa, ou um pai com Alzheimer, ele tem Alzheimer. Ele não tem licença para pecar. Ele pode ter um quadro de demência. E agora, falar mais palavras obscenas, já que o nosso filtro, né, que é o coração, ele usa a mente, usa o intelecto, e está muito alojado no lobo frontal, está comprometido, e agora ele tira a barreira e vai revelar o que tem no coração. Então tem muitos idosos com Alzheimer que são muito piedosos, são fofinhos, são lindos. E tem muitos que são safadinhos, são obscenos, né? Mas revela o coração. Houve um caso uma vez de um médico, de um irmão da igreja, não é da igreja presbiteriana, claro que não, e que tinha, né, uma situação muito complicada, né? Ele começou a abusar da sua sobrinha. E a situação foi complicada, enfim, envolveu polícia, justiça, etc., até que alguém encaminhou esse homem para uma avaliação psiquiátrica e o psiquiatra resolveu fazer uma tomografia cerebral. E descobriram um tumor no lobo frontal. Encaminhou para a cirurgia, tirou o lobo frontal e aquele homem que abusava da sua sobrinha, que era viciado em pornografia, após a cirurgia, imediatamente voltou a ser exatamente como ele era. Extremamente amável, piedoso e nunca mais teve problemas relacionados à questão da sexualidade. Ou seja, ele tinha uma doença mental numa região do cérebro que é responsável por, digamos, comandar esses filtros. Filtros que nós aprendemos com a palavra ou com qualquer outro padrão moral que você submeta. Mas havia um substrato ali que foi tratado. E tratado resolveu o problema. Certo? Obviamente que esse homem, depois de ser tratado, houve toda uma tratativa bem diferenciada, mas a gente não está dizendo aqui alguém que tem transtorno bipolar ou maníaco, depressivo, qualquer outra coisa lá. Não, veja, é uma situação orgânica, a gente mediu, palpou, operou, resolveu e pronto. Né? E é exatamente isso o que está sendo colocado aqui. Eu vou lá e vi o problema. Qual é o problema? Um tumor, operei, resolveu, acabou. Não vai ficar agora perguntando, não, porque ele tem que ser aconselhado biblicamente a decorar versículos, entender quais são seus traumas. Esquece, é lá um tumor e resolveu. Ponto final. Por isso precisa passar pelo médico. E é exatamente o que esses homens estão, esses conselheiros aqui, muitos vocês já conhecem, estão dizer. Deus traz muitas bênçãos, bênçãos tanto individuais como sociais. Por exemplo, tratamentos médicos, recursos econômicos, justiça, proteção aos fracos, oportunidades educacionais. É direito ver o desenvolvimento de medicamentos psicoativos, perdoe-me o erro aqui, isso aqui já foi de noite lá no plantão, fazendo o slide, como um bom presente de Deus. Como tal, devemos recebê-los com gratidão e humildade, não esquecendo que Deus, perdoe-me aí o Deus minúsculo, Deus do céu, deu a sabedoria necessária a cientistas e médicos para descobrirem tais recursos. Esse artigo é um artigo muito legal, listen to Prozac, mas cuidado com ele, tem umas coisas ali meio complicadinhas. Mas o Mike Elliott ele coloca muito bem que não é demonizar o medicamento, mas casos muito selecionados, dá para você utilizar? Dá, por um período limitado. Quem vai dizer o tempo de uso? Aí a sensibilidade do pastor com o médico que vão avaliar a situação, se for um caso muito grave, extremamente raro, que a pessoa às vezes precisa dormir, como eu disse, né? Em alguns casos é só privação de sono e descansar, vai lá dar um remedinho mesmo para dormir, né? A pessoa está num estado tão complexo que ela não vai para o ginásio lá gastar suas energias, não vai nem conseguir ir para o ginásio fazer isso. Né? Nesse frio não vai conseguir caminhar na praia. No Brasil, às vezes, dá para caminhar até cansar. Mas é remédio mesmo. Bota a pessoa para dormir lá uns 15 dias, ou 3 dias, 5 dias, e vai observando. Agora, ministra o coração, ministra o coração, ministra o coração, ministra o coração. Sempre, sempre. Mas não existe uma fórmula única, né? É caso a caso. Como é que o aconselhamento bíblico ganhou essa reputação ruim, né, de ser anti-medicamento, etc., ou ser algo que vai expulsar demônio das pessoas? Veja, são crendices. Contaram-me que alguns conselheiros dizem, de fato, aos seus aconselhados que parem de tomar medicação.
E o conselheiro não pode fazer isso. Está errado. Nenhum conselheiro sério que a gente conhece preconiza isso. Todas essas pessoas que eu citei aqui, David Paulison, enfim, Jay Adams, dão esses conselhos aqui. Muitos aconselhados não gostam de tomar medicamentos psiquiátricos. A culpa é gerada por medicação. Veja, não é que o conselheiro vai chegar para a pessoa que toma remédio, olha, isso é coisa do diabo, isso aqui... Veja, nunca um conselheiro vai fazer isso. Ele nem deve fazer isso. Ou dizer que aquela pessoa é uma pessoa que tem problemas a sério e agora é um doente mental. Né? Tem gente que toma esses medicamentos e não fala para ninguém da igreja, porque tem medo de revelar para as pessoas que tomam o chamado remédio de tarja preta, né? Que só prescrição especial pode ser usada. Não é bem assim. Os conselheiros bíblicos praticam aconselhamento, não a medicina. Ok, mas nenhum conselheiro contraindicou a presença do médico. Os dois sempre andaram juntos. Jay Adams sempre encaminhava seus aconselhados à avaliação médica. É uma coisa que tem que funcionar como parceria. Por isso, pastor, tem um médico lá de cabeceira. Tem alguém de sua confiança, com quem você pode trocar ideia. De preferência com formação em aconselhamento. Vivemos em uma cultura que medicaliza todos os problemas. De fato, nós medicalizamos todos os problemas. Então, por que eu preciso do pastor? Toma remédio que resolve, né? Doutor ou pastor, a quem procurar? Pastor Manel, essa aqui foi a minha surpresa, viu? Foi uma homenagem ao meu digníssimo pastor, né? Desculpa lá. Eu volto a mostrar esse gráfico aí e a citar aqui alguns trechos da Bíblia, né? E defender o aconselhamento bíblico. O coração é enganoso demais, Jeremias já dizia isso, desesperadamente corrupto. Então, você colocar o homem caído, né, corrupto, observando outro homem caído, corrupto, um cego observando outro cego e tentando encontrar o caminho de saída do labirinto. Isso é ciência secular, pessoal. Isso é psicologia, isso é psicoterapia, isso é psiquiatria. É o homem tentando encontrar a própria redenção sem a pessoa de Cristo. Esquece, são dois cegos tentando sair de um labirinto. É impossível, não dá. 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Não espere do seu psicólogo, do médico, que ele vá ali pregar o evangelho para você. Nunca isso vai acontecer. Ah, mas e o psicólogo cristão? Você já experimentou colocar na mesma garrafa água e vinho? Água e óleo? E azeite? Se misturam? Não. É possível defender o secularismo, que exclui Deus, isola o criacionismo, adota a evolução, diz que o homem é um ser biológico, que ele evoluiu, que os seus problemas são biológicos e ele vai encontrar redenção nele mesmo. Dá para você juntar essa teoria com a palavra de Deus? Então, o que a psicologia, ou qualquer outro ramo de filosofia, ou antropologia, vai acrescentar para o seu pastor? Eu ia colocar um gráfico aqui, mas achei que fosse gastar muito mais tempo aqui na palestra. Faltam só 2 slides, se acalmem. Que é um gráfico do John Stott, que ele coloca um patamar numa coluna bem alta, que é a verdade revelada de Deus. Do lado, ele coloca aquilo que sejam as ciências exatas. Como eu conversei com o irmão Daniel, física, matemática, a própria medicina a sério, medicina baseada em evidência, com estudos controlados, ainda assim é falha. Eu vou citar um medicamento que é uma proteína do sangue, a gente tem ela industrializada, que é a albumina. A albumina na medicina já foi muito bom, já matou muita gente, agora está na dúvida, já tem estudos que falam que salva mais do que mata e no final das contas, depende do ano, né? A coisa vai lá, a coisa vem cá, ou seja, tem coisas que não tem muito consenso, elas variam muito. A verdade na medicina que é hoje, amanhã não é. Carne de porco mata, agora não mata mais. E por aí vai. Então, há coisas que não são muito bem, talvez, medidas. E a questão é a metodologia do estudo, a questão é a população que você estuda, né?
Agora, quando você vai para o ramo da psique, da filosofia, da psiquiatria, da psicoterapia, esquece, eu estou medindo aquilo que não pode ser medido, que é o pensamento, que é a mente. Então, eles estão num patamar muito mais abaixo. E o pior do que esses todos é o achismo. Eu acho que. Eu acho que. Né? É você ler um livro de autoajuda, né? Não vou citar aqui o autor, mas uma frase dele que é: Jesus Cristo é o maior psicólogo que já existiu. Ou cura interior. São literaturas, são livros que elas buscam ajudar as pessoas, mas misturando isso tudo que a gente falou. Essas coisas não medidas e tenta misturar isso com o evangelho. Dá para você misturar a narrativa da lei de Deus e a narrativa da serpente? Lá no Éden, no texto que nós lemos? Impossível. Impossível. E quando o homem tentou buscar a própria solução para os seus problemas, Deus arrancou aquilo fora. E vestiu o homem de pele, derramou sangue e apontou para Cristo. Só aquilo seria suficiente. Se eu viesse hoje aqui falar para vocês somente a respeito... deixa eu só citar aqui. Essas tecnologias não são muito boas. Se eu viesse aqui nessa tarde só falar de Gênesis 3, eu sairia feliz. Mas veja o quanto de tempo que nós precisamos gastar aqui tentando desmistificar o canto da sereia. A voz da serpente. Aquilo que tem evidência científica, aquilo que não tem. Então a nossa discussão toda é, de fato, eu vou crer em quê? Porque se Paulo fala em Coríntios que o homem natural não entende as coisas de Deus, como é que o homem pode encontrar qualquer solução? Segundo, aqui em 1 Coríntios 1:20, onde está o sábio, o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? E por que a gente procura essa sabedoria? E não aqui a sabedoria do pastor Manel. Vou voltar aqui na foto, não. Vou voltar, não. Né? Do pastor ou doutor? Essa é a grande questão. Considerações finais. Finalmente, a consulta médica ela é imprescindível. Precisa ter mesmo, para o diagnóstico diferencial das doenças que causam sintomas relacionados às doenças da alma. Algumas situações orgânicas podem trazer ansiedade, medo, pode trazer palpitações. Às vezes a pessoa tem crise de pânico porque o coração acelera. Tu faz o eletrocardiograma e descobre uma fibrilação auricular. Dá um beta-bloqueante e acabou a ansiedade. Controlei uma arritmia do coração. Resolvi a ansiedade. Uma questão orgânica. E às vezes você fica ali ministrando, não andeis ansiosos de coisa alguma, vou decorar o versículo, o coração está batendo a 180 lá com uma fibrilação auricular. Não vai resolver nunca. Arriscar até ter um negócio pior, e essa é a grande verdade. Então, logo os sintomas apareçam, encaminhe para uma avaliação médica. Suspeitou, pastor Manuel? Pastor Paulo, encaminhe. Você, meu irmão, tem uma situação em casa? Encaminhe para uma avaliação médica. Vá lá para o médico de família, vá para o clínico geral ou um clínico de confiança. O conselheiro bíblico deve estar familiarizado com a terapia medicamentosa e não medicamentosa. Ele tem que entender o que se tem aí de leque de tratamento e quais são essas coisas, né? Para que ele possa saber apontar, saber direcionar, olha, isso aqui não vale, isso aqui vale. Jamais o conselheiro estará autorizado a suspender, alterar ou receitar medicamentos psicoativos. Jamais oriente alguém a suspender. E se você está a usar, nunca pare de usar de forma abrupta, né? De forma sem, às vezes, um devido desmame. Às vezes você pega pessoas que estão tomando 5, 10 medicamentos. Então, não se atreva a mexer nisso, mas sempre ministre ao coração e encaminhe para o médico de confiança para, no devido momento, fazer o desmame quando for oportuno. Às vezes a pessoa não está preparada para isso. Tá? Eu digo preparada no sentido de estar forte espiritualmente e com boas bases. Lembra lá do gráfico, é a árvore ainda que tem a raiz ruim, que vai produzir espinhos. Não tire o remédio, que vai aparecer mais espinho ainda. Vai ser muito pior. No máximo, deve encorajar o descontínuo que deve ser feito por um médico, de preferência com aconselhamento bíblico. Eu acho que eu vou fechar aqui.
Espero ter ajudado. Tentei resumir o máximo de sabedoria e conhecimento que eu tive ao longo desses 10 anos, que, como diz Frost lá no começo, né, significa absolutamente nada. Quem cura, quem salva, quem capacita, quem é tudo, é a pessoa de Jesus Cristo, e a Ele seja sempre dada toda a honra e toda a glória.